Beleza. Primeira palestra, então, do Kripke, né? Que deu origem ao nomear a necessidade, Naming a Necessity, né? Esse conjunto de conferências dele. Então, no dia 20 de janeiro de 1970, tá? Vamos ver, então, o que disse o professor Kripke na Universidade de Princeton. Diz ele assim: espero que algumas pessoas encontrem alguma relação entre os dois tópicos do título, nomear a necessidade. De qualquer modo, mesmo que não encontrem, essas relações serão desenvolvidas ao longo destas palestras. Além disso, devido ao uso de instrumentos que envolvem a referência e a necessidade na filosofia analítica atual, as nossas perspectivas acerca destes tópicos têm realmente implicações vastas, que se estendem a outros problemas filosóficos que, tradicionalmente, se poderia pensar estarem muito distantes. Como, por exemplo, o problema da relação entre a mente e o corpo, ou a chamada tese da identidade. O tema, só para a gente ter presente isso, o tema da relação mente-corpo já é algo bastante antigo na filosofia. Desde Descartes, né? Nós já tínhamos ali, desde Descartes, digamos assim, das primícias da filosofia moderna, nós já temos uma série de debates, né, em torno da relação mente e corpo. Né? Se o corpo é necessário para a mente ou não, se o que ocorre no corpo e o que ocorre na mente possuem uma relação de identidade ou possuem propriedades compartilhadas ou não, né? Se há uma independência mente e corpo, enfim. Esse debate é antiquíssimo na história da filosofia, especialmente da filosofia moderna. Né? E a chamada tese da identidade, né? Que é outro problema filosófico que também aparece aqui. Esta forma, continua ele, de materialismo, vê-se hoje muitas vezes intricadamente envolvida em questões acerca do que é necessário ou contingente na identidade de propriedades e noutras questões deste gênero. Por isso, para filósofos que pretendam trabalhar em vários domínios, é, de fato, muito importante que estejam esclarecidos acerca destes conceitos. Tá? Por exemplo, quando existe uma relação de identidade necessária entre dois objetos, né? Ou quando existe uma relação de identidade contingente entre objetos. A relação de identidade se determina porque os objetos possuem as mesmas propriedades ou não. Veja que são questões filosóficas que se apresentam aqui. Tá? É isso que o Kripke está querendo dizer aqui já no início. Ao longo destas palestras, talvez venha a dizer alguma coisa acerca do problema da relação entre a mente e o corpo. Também gostaria de chegar a falar acerca das substâncias e das espécies naturais. Mas não sei se conseguirei incluir isto. De certa maneira, a minha abordagem destes assuntos irá ser bastante diferente daquilo que as pessoas atualmente pensam, apesar de existirem também alguns pontos de contato com o que algumas pessoas têm vindo a pensar e a escrever. E se as não menciono em palestras informais como esta, espero que isso me seja perdoado. Vamos voltar para ler a nota de rodapé aqui, né? Olha só o que diz a nota 1. Em janeiro de 70, dei 3 palestras em Princeton, que aqui se encontram transcritas. O estilo da transcrição mostra bem que dei as palestras sem usar um texto escrito, e, de fato, mesmo sem quaisquer notas.
O presente texto é uma versão ligeiramente revista da transcrição original. Aqui e ali, acrescentei uma passagem para desenvolver o pensamento. Reescrevi uma frase ou outra, mas não fiz qualquer esforço para alterar o estilo informal do original. Muitas das notas de rodapé foram acrescentadas. Mas algumas são apartes originalmente feitos nas próprias palestras. Espero que ao ler o texto, o leitor tenha estes fatos em atenção. Imaginá-lo falado, com as pausas e as ênfases certas, pode ocasionalmente facilitar a compreensão. Foi com algumas reservas que concordei em publicar estas palestras sob esta forma. O tempo disponível e o estilo informal exigiram que encurtasse a discussão, que não pudesse tratar de certas objeções e assim por diante. Em especial, nas sessões finais sobre as identidades científicas e sobre o problema da relação entre a mente e o corpo, tive de sacrificar o tratamento exaustivo das questões. Tive de omitir por inteiro alguns tópicos que seriam essenciais para uma apresentação completa do ponto de vista aqui defendido, em particular, o tópico dos enunciados de existência e dos nomes vazios. Além disso, a informalidade da apresentação pode bem ter resultado numa menor clareza em certos pontos. Todos estes defeitos se aceitaram em proveito de uma publicação mais rápida. Espero que um dia venha talvez a ter a oportunidade de apresentar um trabalho mais completo. Uma vez mais, digo que espero que o leitor tenha em atenção que está em grande medida a ler palestras informais, não só quando encontrar repetições ou imperfeições, mas também quando encontrar irreverência ou sarcasmo. O Kripke está aqui dando uma certa justificativa ao leitor, né, acerca do estilo e da redução do texto aqui proposto. Continua ele no texto originário. Algumas das minhas perspectivas podem, à primeira vista, surpreender alguns por parecerem, obviamente erradas. O meu exemplo preferido, que provavelmente não vou defender nas palestras, até porque nunca convence ninguém, é este. É comum na filosofia contemporânea afirmar-se que há certos predicados que, apesar de serem de fato vazios, ou seja, apesar de terem extensão nula, a têm contingentemente e não por qualquer gênero de necessidade. Bem, isso eu não contesto. Mas um exemplo que normalmente é apontado é o do unicórnio. Assim, diz-se que, apesar de todos termos descoberto que não existem unicórnios, é claro que poderiam ter existido unicórnios. Sob certas circunstâncias, teriam existido unicórnios. E este é um exemplo de algo que eu julgo que não é verdade. Na minha perspectiva, talvez a verdade não se deva colocar em termos de dizer que é necessário que não existam unicórnios, mas apenas que não é possível dizermos sob que circunstâncias existiriam unicórnios. Então, olhem aqui a diferença já que ele está estabelecendo para a noção de verdade. Né? Ele retira, né, da concepção de verdade o que normalmente nós identificamos com o operador modal de necessidade. Né? Por exemplo, verdadeiro seria aquilo, né, em que a concepção de verdade, né, implicaria dizer que é necessário que não existam unicórnios, nessa concepção necessitista ou necessitarista. Né? Ao passo que ele está propondo uma outra coisa. Ele está propondo que se use, né, as noções de possibilidade e contingência para ver isso. Então, na minha perspectiva, continua ele,
Talvez a verdade não se deva colocar em termos de dizer que é necessário que não existam unicórnios, mas apenas que não é possível dizermos sob que circunstâncias existiriam unicórnios. Ou seja, não é possível para nós dizer algo acerca dessas circunstâncias nas quais existiriam unicórnios. Então, não é que é necessário que não seja, senão que é impossível para nós dizer algo a respeito. Mais ainda, mesmo que arqueólogos ou geólogos viessem amanhã descobrir fósseis que, de modo conclusivo, revelassem a existência de animais no passado, satisfazendo tudo o que, pelo mito do unicórnio, sabemos acerca dos unicórnios, penso que isso não mostraria que existiram unicórnios. Não sei se teria oportunidade de defender essa perspectiva em particular, mas trata-se de um exemplo de uma perspectiva surpreendente. Efetivamente, dei um seminário nesta instituição onde falei acerca desta perspectiva durante algumas sessões. Portanto, algumas das minhas opiniões são algo surpreendentes. Mas comecemos por uma área que talvez não seja tão surpreendente e introduzamos a metodologia e os problemas dessas palestras. Tá? Nós temos já aqui algumas noções importantes. Nota 2. Aproveito a oportunidade para acrescentar uma nota e assinalar que Rogers Albrighton, Charles Chastain, Keith Donnellan e Michael Sloat, além dos filósofos mencionados no texto, em especial Putnam, né, expressaram de maneira independente perspectivas que têm pontos de contato com vários aspectos do que digo aqui. Tá? Assim chamada visão externalista. Tá? Nós vamos ver isso ao longo aqui da leitura. Albrighton despertou a minha atenção para os problemas da necessidade e da a prioridade nas espécies naturais, ao colocar a questão de saber se poderíamos descobrir que os limites não são frutos. Aliás, limites. Que os limões não são frutos. Não estou certo de que ele aceitasse todas as minhas conclusões. Recordo também a influência das primeiras conversas com Albrighton e com Peter Gitch acerca da essencialidade das origens. Mantenho o pedido de desculpas apresentado no texto. Estou ciente de que a lista desta nota está longe de ser exaustiva. Não tentarei sequer enumerar os amigos e os estudantes que me auxiliaram com as suas estimulantes conversas. Pelo apoio na revisão da transcrição, Thomas Nagel e Gilbert Harman merecem um agradecimento especial. Tá? Então, Thomas Nagel, grande filósofo, né, americano, salvo engano, professor em Nova York, tem vários livros, inclusive traduzidos, né, para a língua portuguesa. E, veja, ele aqui presta um agradecimento, né, ao Nagel e a outros autores, como também o Peter Gitch, né, que eu tenho o livro dele aqui, muito bom, por sinal, aqui, né, esse livrinho aqui, que foi traduzido para o português pela editora Penso, né, a obra Razão e Argumentação, do Peter Gitch, um dos grandes filósofos analíticos também, que nós temos. Tá? Muito bem, então agora nós vamos começar a efetivamente entrar no assunto. Fizemos um longo prólogo, né, importante, para entendermos também o ponto de vista do observador, que é o autor. Né? E agora, então, nós vamos efetivamente entrar na obra. O primeiro tópico no nosso par é o nomear. Entendo aqui por nome um nome próprio, como o nome de uma pessoa, de uma cidade, de um país, etc. É bem sabido que os lógicos modernos estão também muito interessados em descrições definidas. Expressões como a forma o X tal que, X, tais como o homem que corrompeu Hadley Burr. Ora, se um e somente um homem corrompeu Hadley Burr, então esse homem é o referente, no sentido dos lógicos, dessa descrição. Tá? Então,
Poderia se dizer, por exemplo, o homem que corrompeu Hadley Burke, no sentido universal, por exemplo, foi o ser humano, a espécie humana que corrompeu Hadley Burke. Né? Isso fugiria amplamente do que ele está apontando aqui. Ora, se e somente um homem corrompeu Hadley Burke, então esse homem é o referente dessa descrição. Tá? Nós iríamos usar o termo nome de um modo que não inclui descrições definidas deste gênero. Tá? Mas somente aquelas coisas aqui na linguagem corrente chamamos nomes próprios. Se quisermos um termo comum para cobrir nomes e descrições, podemos usar o termo designador. Tá? Então é nome, coisa, designador. Tá? Esse é o desenho mais simples, mais óbvio de se ver aqui. Tá? Bom, Donnellan observou que, em certas circunstâncias, um falante particular pode usar uma descrição definida para referir não o referente correto, no sentido em que acabei de defini-lo dessa descrição, mas alguma outra coisa que ele pretende destacar e que pensa ser o referente correto da descrição, embora de fato não o seja. Ou seja, usa a descrição, tá, para designar um referente que não é aquilo que normalmente se pensa como o referente correto dessa mesma descrição. Assim, continua ele, podemos dizer que o homem que está ali com um copo de champanhe está feliz, apesar de no seu copo haver apenas água. E apesar de o seu copo não ter champanhe, e de poder estar outro homem na sala que realmente tem champanhe no copo, o falante teve a intenção de referir, ou talvez, num certo sentido de referir, referiu, de fato, o homem que ele pensou que tinha o copo com champanhe. Não obstante, usarei o termo referente da descrição para indicar o objeto, que é o único a satisfazer as condições presentes na descrição definida. Este é o sentido tradicionalmente usado em lógica. Portanto, se temos uma descrição com a forma o x tal que o x, e existe exatamente um x tal que x, esse é o referente da descrição. Tá? Então, vamos pegar um exemplo para ver isso. Tá? Vamos supor que vocês chegassem num salão de um palacete. Okay? E estivessem duas pessoas ali. As duas estão tomando algum líquido num copo de champanhe. Tá? Uma está tomando champanhe e a outra está tomando água num copo de champanhe. E aquele que está tomando água no copo de champanhe praticou um crime no momento anterior. Vamos supor que quem entre na sala seja o investigador policial. E ele pergunta a um terceiro, quem foi que praticou o crime tal? E essa pessoa lhe diga, foi o sujeito que está tomando um líquido no copo de champanhe. Só com isso eu consigo saber se foi o cara que está tomando champanhe ou o cara que está tomando água? Não dá, né? Não dá. Por quê? Por que não dá? Porque esta descrição definida abrange tanto um como o outro. Então, eu precisaria de maiores detalhes, de mais detalhes, melhor dizendo, para que eu pudesse indicar ou designar o referente objetivo, objetal no caso, né, singular do meu enunciado, ou da minha nomeação.
Então, veja que nomear implica designar um referente, e para tal eu preciso, né, considerar as condições exigidas, logicamente falando, para que eu seja capaz de fazer. Por isso aqui, se temos uma descrição com a forma, o x tal que ser x, e existe exatamente um x tal que ser x, esse é o referente da descrição. Então, quem seria o x nesse exemplo? Seria aquela pessoa que está tomando água no copo de champanhe. E foi ele que praticara o crime e não o outro. Qual é, então, a relação entre nomes e descrições? Isso aqui é uma pergunta complexa. No livro de John Stuart Mill, A System of Logic, há uma doutrina bem conhecida, segundo a qual os nomes têm denotação, mas não conotação. Lembremos, conotação quer dizer o sentido, o modo de apresentação dos termos. Denotação é aquilo que é referido pelos termos. Portanto, é a referência. É o objeto designado pelo termo, pelo nome. E o John Stuart Mill está dizendo que os nomes têm denotação, mas não têm conotação. Para usar um dos seus exemplos, quando usamos o nome Dartmoor para descrever uma certa localidade em Inglaterra, esta é assim chamada, possivelmente, por se situar na foz do rio Dart. Segundo Mill, mesmo que o rio Dart mudasse o seu curso e que Dartmoor deixasse de se situar na sua foz, poderíamos continuar a chamar com propriedade essa localidade de Dartmoor, apesar de o seu nome sugerir que se situaria na foz do rio Dart. Mudando a terminologia de Mill, talvez devêssemos dizer que um nome como Dartmoor tem uma conotação para algumas pessoas, nomeadamente. Conota, não para mim, pois nunca tinha pensado nisso, que qualquer local chamado Dartmoor se situa na foz do Dart. Mas então, de certa maneira, não tem um sentido. Pelo menos não faz parte do significado do nome Dartmoor que a cidade assim chamada se situe na foz do rio Dart. Uma pessoa que dissesse que Dartmoor não se situa na foz do rio Dart não estaria a contradizer-se a si próprio. Então veja, se eu chamo Dartmoor, eu posso chamar uma cidade que ou pode estar na foz do rio Dart ou não. Mas quando eu utilizo o nome, isso designa, refere automaticamente àquela cidade, a despeito do significado, ou seja, do sentido, do modo de apresentação, de estar ou não estar na foz do rio Dart. Isso é o que ele está dizendo aqui. Ok? Muito bem. Então, não devemos pensar que todas as expressões com a forma o x tal que fx, né, são sempre usadas numa língua como descrições e não como nomes. Ou seja, não devemos pensar que todas as expressões com a forma o x tal que f de x, ou seja, o x que é referido tal que uma função de x, né, são sempre usadas numa língua como descrições e não como nomes. Suponho que já todos ouviram falar do Sacro Império Romano, que não era sagrado, nem império, nem romano. Hoje temos as Nações Unidas. Aqui, pareceria que, como podemos chamar estas coisas deste modo,
apesar de elas não serem as Sagradas Nações Unidas Romanas, estas expressões não se devem considerar como descrições definidas, mas como nomes. Quer dizer, a gente olha para a quantidade de palavras que estão nessas definições, mas nós não tomamos isso como uma descrição definida, nós tomamos isso como um nome. Qual é, sei lá, o nome do... Só um exemplo. Do império que sucedeu na Europa, né, o antigo Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico. Tá? Sacro Império Romano Germânico é uma descrição definida? Não, é um nome. Tá? Porque ele tem um designador. Ok? A Juliana colocou uma coisa aqui, deixa eu ver. Um breve comentário sobre o nomeado. Citação de Aristóteles em Metafísica. A experiência produz a arte, a inexperiência o acaso. Essa citação é muito, muito legal. Né? Sim. Acho que ela está completando aqui a mensagem. Vou esperar tu terminar, Juliana, e a gente aprofunda, tá? Essa questão. Bem, então, vejam isso aqui. No caso de alguns termos, podemos duvidar se tratam de nomes ou descrições. Por exemplo, a palavra Deus. Será que descreve Deus como o único ser divino ou é um nome de Deus? Mas casos destes não têm necessariamente de nos preocupar. Estou a fazer aqui uma distinção que é certamente feita na linguagem. Mas a tradição clássica da lógica moderna opôs-se fortemente à perspectiva de Mill. Frege e Russell pensaram ambos, e parece que chegaram a essas conclusões, independentemente um do outro, que Mill estava errado num sentido muito forte. Na realidade, um nome próprio, corretamente usado, seria simplesmente uma descrição definida, abreviada ou disfarçada. Frege disse especificamente que uma tal descrição dava o sentido do nome. Um breve comentário. Tá? Eu mesmo defendi esta posição no meu livro Temas de Lógica Deôntica. Tá? Eu defendi a posição do Frege. Hoje, eu já vejo alguns problemas nesta relação, digamos, de identidade entre nome próprio e descrição definida abreviada. Tá? De fato, a teoria do Crick, como também a teoria do Putnam, né, lançam enormes desafios para esta tese. Tá? Algo que nós poderíamos ver em algum outro momento. Tá bom? A Juliana, um achismo meu. A riqueza fonética grega aliada à sistematização latina nos abençoou o idioma. Verbo cado, cadens, cadente em particípio latino para estrela cadente, por exemplo. Sim, com certeza. Eu estou inteiramente de acordo contigo. Tá? Sem dúvida. Especialmente quando nós, vamos dizer assim, realizamos aquele exercício, né, no estudo da língua grega e da língua latina, de observar os radicais, né? A observação dos radicais já nos induz, digamos assim, do ponto de vista da intuição intelectual, a certas nuances próprias da arte, né? Próprias dessa experiência que produz a arte da qual tu falavas antes, antes ali no comentário anterior. E, claro, isso se deve em ampla medida, né, ao fato de que os hábitos intelectuais produzem, a partir dos radicais, diversas nuances na gramática grega e na gramática latina. Né? Então, estou inteiramente de acordo contigo nisso. Muito bem. Então, o que entendiam Frege e Russell? Né? Eles entendiam que uma descrição definida, abreviada ou mesmo disfarçada, né, poderia equivaler ao nome próprio. Né? E que essa descrição dava o sentido do nome. É o famoso caso do Frege, né,
do Hesperus e do Fósforos, né? O planeta Vênus como a estrela da manhã e como a estrela da tarde. Estrela da manhã e estrela da tarde são duas descrições definidas que têm o mesmo referente, né? Um mesmo referente com distintos modos de apresentação, tá? Vênus é o nome do planeta, estrela da manhã e estrela da tarde são dois modos de apresentação, e aquele planeta que brilha, né, ou aquele planeta que brilha na madrugada, sei lá, né, numa visão assim egípcia, o que indica o referente planeta Vênus, tá? Vamos ler o rodapé aqui. É claro que, em sentido estrito, Russell diz que os nomes não abreviam descrições e que não tem qualquer sentido. Mas depois também diz que as coisas a que chamamos nomes, precisamente porque abreviam descrições, não são realmente nomes. Por isso, segundo Russell, uma vez que Walter Scott abrevia uma descrição, Walter Scott não é um nome. E os únicos nomes que realmente existem na linguagem vulgar são talvez pronomes demonstrativos como isto ou aquilo, usados numa ocasião específica para referir um objeto com o qual o falante está em contato, no sentido de Russell. Veja que aqui a gente já está respirando as sendas, né, do empirismo lógico, né? Apesar de não apresentarmos as coisas da mesma maneira que Russell, poderíamos descrever a sua perspectiva dizendo que os nomes, ou seja, aquilo a que vulgarmente chamamos nomes, tem de fato um sentido. E tem um sentido de uma maneira forte, que é a seguinte: devemos ser capazes de fornecer uma descrição definida tal que o referente do nome seja, por definição, o objeto que satisfaz a descrição. Tá? Então, olha que interessante isso aqui, né? Quer dizer, o que seria um sentido forte nessa acepção de nomear, né? Ao que equivaleria o que aqui está posto? Equivaleria a dizer que nomear supõe fornecer uma descrição definida tal que o referente do nome, o objeto por ele designado, seja satisfeito nessa descrição. Como se nós tivéssemos uma certa equivalência semântica entre o nome e a descrição definida quando atentamos para o objeto designativo. Essa pergunta, por exemplo, eu mesmo me coloquei lá em 2018, 2019, enquanto estava escrevendo o primeiro capítulo do meu livro, para justamente verificar se norma e enunciado normativo, né, podem ser vistos nessa chave, né, na chave do nomear e da descrição definida. E qual seria exatamente o objeto designativo de um enunciado normativo. Veja a dificuldade disso, não é fácil, hein? Eu confesso a vocês que eu não tenho uma resposta ainda definitiva sobre esse problema, essa aporia. Então, não está resolvida para mim, está em aberto. Tá? Bom, então, continuemos. Muito bem. Então, devemos ser capazes de fornecer uma descrição definida tal que o referente do nome seja, por definição, o objeto que satisfaz a descrição. O próprio Russell, uma vez que elimina as descrições da sua notação primitiva, parece sustentar em On Denoting que a noção de sentido é ilusória. Ao expormos a perspectiva de Russell, afastamo-nos então dele em dois aspectos. Primeiro, estipulamos que nomes são aquelas expressões que vulgarmente pensamos serem nomes, e não os nomes logicamente próprios de Russell. Segundo, consideramos que as descrições e as suas abreviações têm um sentido. Então veja que, diferentemente do Stuart Mill, né, o Kripke está assumindo aqui, né, veja que os nomes
da linguagem vulgar, né, diferentemente dos nomes próprios, logicamente, lá da lógica do Russell, né, que os nomes e as descrições, né, tomadas aqui como abreviaturas dos nomes, possuem um sentido. E o que significa possuir um sentido? Significa ter condições de apresentar o objeto designativo. Basicamente é isso que se está dizendo aqui na nota de rodapé. Ok? Bom, então sigamos aqui no texto principal. As razões contra a perspectiva de Mill e a favor da alternativa adotada por Frege e Russell são realmente muito poderosas. E é difícil ver, embora possamos suspeitar desta perspectiva, uma vez que os nomes não parecem ser descrições disfarçadas de que maneira a perspectiva de Frege e Russell, ou alguma sua variante apropriada, pode não ser verdadeira. Porque antes eles disseram descrições abreviadas ou disfarçadas. Quer dizer que são descrições disfarçadas pode fazer cair por terra a noção de que as descrições têm sentido. Tá? Deixem-me dar-vos um exemplo de alguns dos argumentos que parecem decisivos a favor da perspectiva de Frege e Russell. O problema básico para uma perspectiva como a de Mill está em saber como podemos determinar qual é o referente de um nome, tal como este é usado por um certo falante. Então, como nós podemos determinar qual é o referente de um nome, tal como ele é usado por um falante? De acordo com a perspectiva descritivista, a resposta é clara. Se Joy Doakes é apenas uma abreviatura de o homem que corrompeu Hadleyburg, né, então quem quer que tenha corrompido Hadleyburg de modo único é o referente do nome Joy Doakes. Todavia, se o nome não tiver um tal conteúdo descritivo, então como é que as pessoas chegam alguma vez a usar nomes para referir coisas? Bem, elas podem estar em posição de apontar para algumas coisas e assim determinar ostensivamente as referências de certos nomes. Esta era a doutrina do contato apresentada por Russell, que ele pensou que seria satisfeita pelos chamados nomes genuínos ou próprios. Mas é claro que os nomes vulgares referem pessoas de todo gênero, como Walter Scott, para quem não nos é possível apontar. Onde é que está o Walter Scott aqui no meu escritório ou aí na sala onde vocês estão? Não está. Não é possível apontar para ele. Ok? Aqui, a nossa referência parece ser determinada pelo conhecimento que temos das pessoas. Quer dizer, pelo background. Eu sei quem é quem, então eu aponto, logo eu aponto para a pessoa usando o nome dela. Aquilo que sabemos acerca delas determina o referente do nome como a única coisa que satisfaz essas propriedades. Se eu usar o nome Napoleão, por exemplo, e alguém perguntar a quem te referes, eu responderia algo como: Napoleão foi imperador dos franceses no início do século XIX e acabou por ser derrotado em Waterloo, dando assim uma descrição unicamente identificadora para determinar o referente do nome. E assim, Frege e Russell parecem apresentar-nos a explicação natural de como a referência é aqui determinada, enquanto Mill não parece apresentar-nos nenhuma. Existem argumentos subsidiários que, apesar de se basearem em problemas mais especializados, fornecem também motivações para a aceitação dessa perspectiva. Um deles é o de que, às vezes, podemos descobrir que dois nomes têm o mesmo referente e expressar isto através de uma afirmação de identidade. Assim, por exemplo, julgo que este é um exemplo que se tornou banal,
Vemos uma estrela à tarde, chamamos-lhe Héspero. E é assim que se chama da tarde, não é? Espero não estar a trocá-las. Vemos uma estrela da manhã e chamamos-lhe Fósforo. Depois, então, descobrimos que, de fato, não se trata de uma estrela, mas sim do planeta Vênus, e que Héspero e Fósforo são realmente a mesma coisa. Expressamos isto dizendo Héspero é fósforo. Certamente não estamos aqui a dizer que um objeto é idêntico a si próprio. Trata-se de algo que descobrimos. É muito natural dizer-se que o conteúdo real da frase é o de que a estrela que vimos à tarde é a estrela que vimos de manhã, ou mais precisamente, que a coisa que vimos à tarde é a coisa que vimos de manhã. O verdadeiro significado da afirmação de identidade é então dado por isso. E a análise em termos de descrições é isto que faz. Dizendo de um outro modo, o que a análise das descrições pode nos trazer? A análise das descrições pode nos trazer, neste exemplo citado, afirmações de identidade a posteriori. Isto é, após um longo processo investigativo. Depois da investigação, nós chegamos na afirmação de identidade. E por que nós chegamos na afirmação de identidade? Porque nós descobrimos que, no fundo, há um mesmo referente, planeta Vênus, com dois diferentes modos de apresentação, ou seja, duas descrições definidas distintas. Estrela da manhã, estrela da tarde. Héspero, Fósforo. E que entre elas existe uma relação de identidade. Porque, no fundo, o planeta Vênus é dito um e dito outro. Então, são duas descrições definidas referentes ao mesmo objeto. Tá? Como nós chegamos, nesse caso, na afirmação de identidade? A partir de um juízo a posteriori. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Também podemos colocar a questão de saber se um nome tem, de fato, alguma referência. Tá? A questão de saber se um nome tem, de fato, alguma referência. Quando perguntamos, por exemplo, se Aristóteles existiu mesmo. Parece natural pensar que o que se pergunta aqui não é se a coisa existiu. No caso, o ser humano Aristóteles. Assim que temos a coisa, sabemos que existiu. O que realmente se pergunta é se há algo que responda às propriedades que associamos ao nome, no caso de Aristóteles, se houve um filósofo grego que produziu certas obras, ou pelo menos um número considerável delas. Seria ótimo poder responder a todos esses argumentos. Não sou completamente capaz de ver claro de que modo devo, diz o Kripke, responder a todos os problemas deste gênero que se podem levantar. Além disso, tenho a certeza de que não terei tempo que chegue para discutir todas essas questões nessas palestras. Não obstante, estou bastante seguro de que a perspectiva de Frege Russell é falsa. Olha só agora, então, ele começa a apresentar, né, diferenças em relação a Frege Russell. Tá? Frege Russell, com um ponto de vista, chamemos assim, internalista do significado, e o Kripke com um ponto de vista externalista do lugar do significado. Então, o que nós vimos até agora, portanto, é uma análise sobre, principal, eu diria assim, básica, sobre o nome, a referência e os sentidos. E se as descrições definidas, né, são capazes de sentido, e se elas podem ser abreviaturas ou não dos nomes, e se elas são necessárias ou não para a designação da referência. Ok? Em outras palavras, se
quando nós cotejamos a relação nome-referência, basta a denotação ou se também é necessária a conotação. Tese que foi rechaçada por John Stuart Mill e tese que foi abraçada por Frege e Russell, ainda que com distintas visões ou posições a esse respeito. Porque o Russell nos fala sobre os nomes logicamente próprios, né? E o Frege fala numa chave um pouquinho diferente. Muito bem. Então, na próxima semana, nós vamos dar seguimento à leitura aqui, né? A partir dessa parte. Nós vamos agora entrar num ponto que é crucial, porque aqui na página 76, porque aqui o Kripke vai apresentar a sua digamos assim, a sua teoria, a sua tese acerca da falsidade das premissas levantadas por Frege e Russell, né? E nós vamos então ver isso na próxima quarta-feira. Beleza? Muito bem. Deixa eu então pausar aqui.